Vamos aguardar aí 1 minuto e meio o pessoal chegar. São 13h58. Oi. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está aguardando o horário. Bem-vindo, Monró. Bem-vinda, Bruna, né? Que eu não falei nada. Vamos aguardar mais um pouco. Tem uma galera na fila aí para entrar. Ah, legal. 4 horas da tarde. Pai, bem-vindo. Fábio, Margarete, olá. Mãe, né? Fábio, até agora a única aqui da Uninter, participando dessa apresentação. Valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9. Vamos ver. Que responsa, hein? Vamos ver. Pelos meus cálculos, só falta um. Rodrigo, a Angeli vem por acaso? Sim, sim, eu sei, Betânia, fica tranquilo. Bom, eu vou começar então. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não consigo ver mais. Estamos já num bom número. Vamos lá então. Vamos compartilhar aqui. Enquanto eu compartilho, explicação para quem não teve acesso ao trabalho impresso ou não é da Uninter. A ideia é falar um pouco sobre a história da alimentação, trazer para alguma coisa local, né, que eu tenha relação, e falar um pouco da minha relação com essa comida. Então, espero que vocês estejam vendo aí. Né? Estou no ar, deixa eu só ver aqui, ocultar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Já achei até gostoso, tá ótimo. Então tá, vou tocar a apresentação aqui. Churrasco italiano, alimento, história, identidade e memória. Fábio Daniel Leonardo Jacques, RU 272214, Porto Alegre, Paulo Ipanema. Bom, o trabalho fala sobre comida, memória e identidade, né? Aí essa primeira parte é da sobrevivência humana à formação cultural de um povo. Antes de sermos estudantes, advogados, psicólogos e professores, somos homo sapiens, né? Somos homo sapiens. Isso significa no sentido de precisar se alimentar, né? De alimento ser um ato de sobrevivência ou uma invenção. Um ato de sobrevivência porque sem alimentação a gente não sobrevive, é óbvio, né? Mas, assim, é uma necessidade quase, aliás, fisiológica, antes do raciocínio.
Isso quem diz é José Newton Coelho Menezes, no artigo Culturas Alimentares, Práticas e Artefatos, que foi da bibliografia do trabalho. Ele também diz que a alimentação é uma invenção, no sentido de que cada povo, ao longo da história, com as suas influências, inventou, né, a sua forma de alimentação. E do consumo de carne, que é uma das formas mais antigas de alimentação do homem, ao longo do tempo, entre outras várias, surgiu o churrasco gaúcho, né? Ele é consequência da vinda desse consumo de carne com diferentes riquezas culturais, que aí a gente pode considerar desde influências europeias lá do início até a colonização das Américas, aí a mistura ali com os espanhóis, né? E aí, como diz aqui, influenciado pelo contato com povos locais num processo constante de adaptação e readaptação, do que era possível fazer num determinado contexto, num determinado clima, numa determinada geografia, né? E ao longo do tempo eu vou mostrar um pouco mais como o churrasco se torna tradição, identidade e memória, que é a ideia do trabalho. Ele como todo tipo de alimentação, principalmente as que trazem mais tradição, manifesta emoções, significados, relações sociais e identidade coletiva. Foi um pouco rápido, mas tudo bem, vamos lá. Seguindo, então, o impacto do desenvolvimento tecnológico, né? O churrasco em si, o fazer churrasco, até ele é bastante dentro com suas influências, mas bastante fiel ao original, né? Espeto, carne e fogo. E uma churrasqueira moderna, né? Mas, principalmente na cozinha, né? Nós temos eletrodomésticos e utensílios que auxiliam para congelar carne, para os acompanhamentos, bebidas e tal, e as facas, que também evoluíram bastante. Facas, utensílios, que eu chamo ali, né? Que evoluíram com o tempo para chegar ao churrasco atual, o churrasco, digamos, do século XX para o XXI, né? Que é mais ou menos... aí aqui tem a discussão de sustentabilidade, que eu acho válido, né? A questão de como obter essa carne, né? O tratamento aos animais e tal, mas ela não pode simplesmente dizer, os animais são maltratados, então vamos parar de comer carne de vez. Eu acho que é uma coisa que merece uma discussão, mas merece respeito à tradição, né? E não aí defendendo o consumo de carne desenfreado. Acho que tem que ter um parâmetro, mas, né, um parâmetro, uma conversa, um diálogo, e não simplesmente acabar porque é sustentabilidade, porque pobres animais e tal. Aspectos regionais, o churrasco e o gaúcho. Aqui vou falar um pouquinho da história rapidamente. O churrasco surge, ele nasce no atual Rio Grande do Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, mas na época, no século XVII e XVIII, era ainda disputas entre Portugal e Espanha, exatamente, né? Desse povo, que era uma mistura de espanhóis de Montevidéu, né? Que era uma cidade já do século XVI, que espanhóis que foram imigrados pelos espanhóis para povoar, mas eles fogem e ficam andarilhos perdidos com indígenas, e aí, claro, né? Contato, eles se reproduzem, vamos dizer assim, e cria esse ser que está andando pelos pampas quando tropeiros e padres jesuítas, tropeiras paulistas, né, em busca de terra, em busca de riqueza, e padres jesuítas na época da colonização, claro, mas na época do povoamento, né, eles traziam gado para transporte, e esse gado também se perdeu e tal, e houve essa ideia, essa invenção, como eu disse antes, e também na ideia de sobrevivência, de um alimento que gado, facas, alguns espetos e fogo, né? E espetos aqui é um termo moderno, né? Mas qualquer lança, qualquer coisa, como na imagem anterior, era suficiente para se alimentar. E essa alimentação, acompanhada, claro, de outras coisas, inclusive do chimarrão, que tem uma história paralela, garantiu a essa mistura de espanhóis e indígenas sobrevivência e permanência no local, né? A continuidade dessa raça, vamos dizer assim. 3 séculos depois, chegando, né, na ideia de chegar ao século XX e XXI, o churrasco evolui e mantém o caráter de tradição oral. Por que tradição oral? Porque o ato de assar carne não tem receita, né? Ou o cara sabe, ou o cara não sabe. Aí ele pode dar o seu jeito também e tal, mas é uma coisa de aprendizado. Não tem um livro que ensine a fazer churrasco, né? E o churrasco, apesar de sofrer como qualquer alimento, como qualquer coisa da cultura, vamos dizer assim, né, tenta não sofrer com fenômenos como esquecimento, improvisação, simplificação e mistura de elementos. Mas é claro que ele sofre, né? É claro que até uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco é o patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, nesse sentido de
de ser identidade, né? De ser identificado com o Rio Grande do Sul e com o gaúcho. E aí, nessa coisa de fenômenos como esquecimento, improvisação, simplificação, o Brasil, por exemplo, ele é um país continental, tem a feijoada, virada paulista, tutua mineira, enfim, tem várias comidas nacionalmente, regionais, né? Mas o churrasco está nesses 4 cantos. Claro que com as devidas improvisações, com as devidas simplificações e com as devidas misturas de alimentos, né? Porque cada povo acaba trazendo mais ao seu gosto, né? Seja temperos, cortes, enfim, de um modo geral. E, finalmente, né, aspectos pessoais e memórias afetivas. Aqui eu vou falar um pouco da minha relação com o churrasco. Aí é uma foto que é o meu avô e 3 tios num clássico domingo, família, ascendência e história, num clássico domingo de churrasco na casa do meu avô. Aí são 3 fotos, né, em cima, aí embaixo, no meio, uma foto normal, e aqui é criançada, né? Depois, quem acertar quem eu sou ali ganha uma bala. Menos quem sabe, é óbvio, né? Então, eu tenho uma família italiana do lado materno, né? Meu avô, inclusive, nascido na Itália. O churrasco de domingo era mais do que uma tradição. É uma coisa que, para mim, no começo era normal, né? Assim, normal quer dizer natural. Domingo a gente ia sempre, né? Ou pelo menos a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, a gente ia sempre lá para Novo Hamburgo, né, cidade aqui do interior gaúcho, da região metropolitana. E para mim seria um sacrilégio não participar, né, mesmo que isso me custasse os domingos. Às vezes eu estava a fim de descansar, porque segunda-feira tinha aula, né, depois de uma certa idade de manhã cedo, mas eu tinha que ir, eu tinha que participar, tinha que conviver. Gostava muito, né, os primos ali, era uma turma grande, uma turma legal. E acabou quando meu avô faleceu, faz alguns anos já, a minha avó acabou se mudando e o casarão foi demolido, né? Porque era uma casa grande. Quando eles foram para Novo Hamburgo, eles eram 9, né? E no final ficou só a minha avó e não tinha por que ter aquele casarão todo, né? Que é aquele casarão da foto do início do trabalho. E foi demolido e ficou a lembrança. E aí, fechando aqui, né? Nós somos italianos, mas também somos gaúchos. A gente mantém as 2 tradições, né, naturalmente, não é uma coisa que a gente tenha que fazer, assim, algum tipo de obrigação, mas a gente mantém também a tradição italiana, de uma família italiana, de falar se batendo, né, mas também da questão da cultura, da música, da alimentação. Às vezes tinha torteia, às vezes tinha outras massas como acompanhamento do churrasco. E aí, o churrasco, esse domingo, né, eu terminei o trabalho dizendo momento de memória, dos tempos em que os jovens ainda não existiam, os adultos eram jovens, os velhos eram adultos e os patriarcas estavam entre nós. Porque minha avó também faleceu há alguns anos atrás. Muito obrigado, galera. Para quem não entendeu ainda, eu sou aquele rapaz educado ali de branco na direita, apontando para algum lugar educadamente, né? E meu RU 272214, Porto Alegre, Ipanema. Certo? Muito obrigado. Agora deixa eu voltar para cá. A Angélica está entrando. Ela entrou com vídeo. Estão me vendo? Estão me vendo? Espero que sim. Fala, Rodrigo. E aí, Tchê? Maravilha, eu acho que é isso o trabalho, galera. Né? Agradeço pela presença de todos, né? Todos que eu convidei estão aí, eu acredito. E... quer falar? Peraí, deixa eu pegar aqui o fone que eu não estou ouvindo. Peraí. Quer falar, Rodrigo? Acho que o Rodrigo não está ouvindo. Estamos te ouvindo, Rodrigo. Se tu falar alguma coisa. Não, cara, não, eu não estava te ouvindo. Tá. Então tá, é isso aí, galera. Essa foi a apresentação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E daqui a 2 fases, aproximadamente 4 meses mais ou menos, a gente vai estar de volta com mais uma apresentação, né? Convidarei a todos novamente. E eu também creio que sim, espero que sim. Betânia, muito obrigado pelos aconselhamentos. E é isso. Vou fechar aqui para nós. Deixa eu tirar essa coisa daqui. E vou desligar aqui. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E todo mundo sabe onde me encontrar. Até mais.
Muito bem. Vou sair e fechar a sala.